Pai do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido, abra por gentileza sua Bíblia no livro 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, e nós vamos ler, amados irmãos, o versículo 8, que diz a palavra do Senhor, queridos. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali até aqui, irmãos. O texto bíblico diz que o rei Saul esperou 7 dias, segundo o prazo que Samuel havia determinado. Quem havia determinado o prazo havia sido Samuel, irmãos. Ele esperou. E aí tem a palavrazinha aqui que diz, não vindo desse prazo, ou não vindo, os irmãos vão entender isso melhor. Amados, queridos do Senhor, o Senhor me chamou aqui nesta noite para te dizer algo importante. Ouça isso. Não se precipite. Espere, porque Deus tem um tempo determinado para você. Você quer que eu repita? Não se precipite, porque espere, Deus tem um tempo determinado para você. Para que você entenda bem isso, cada um aqui, Deus tem um tempo determinado. Porque esse tempo, amados, entenda bem isso, ele está diretamente ligado à tua personalidade. Por isso que o tempo vai variar, mas o Senhor tem um tempo determinado para você. Naquilo que você está querendo, esperando, há um tempo de Deus. Por isso, não se precipite. Amados e queridos irmãos, o contexto em que o rei Saul estava envolvido era um contexto de conflito, de guerra contra os filisteus. Os filisteus estavam armados, prontos para a batalha. E logo, claro, o povo de Israel também, do lado de cá, os filisteus do lado de lá, prontos também para a batalha. Só que Deus, querido, veja que nós lemos o texto, o versículo 8, e a palavra foi clara que o tempo que Deus havia, que o tempo determinado, aqui a palavra, esperou Saul 7 dias. Os 7 dias foram o tempo determinado pelo profeta, quem, irmãos? Samuel. Você sabe quem era Samuel, meu querido? Samuel era a voz de Deus na vida do povo. Então, quando nós lemos Samuel, leia, entenda, quem falou do tempo não é Samuel,
Foi Deus usando Samuel para dizer: espera 7 dias. Amados, Saul, mediante aquele momento, não poderia ir à guerra se não esperasse 7 dias. Por quê, irmãos? Antes da guerra, tinha que haver vamos colocar no contexto de hoje, tinha que haver um culto. Vamos primeiro fazer um culto para depois nós sairmos. Neste caso aqui, vamos primeiro sacrificar, lançar mão do sacrifício. Os 7 dias determinados era o dia para o sacrifício. Primeiro vamos cultuar a Deus, depois a gente vai fazer lá a guerra. Deus havia dado um prazo. Deixa eu te dizer algo importante. Deus, irmãos, Ele sempre, para a tua vida, Ele tem uma palavra para você, para que você se sustente nessa palavra. E o que é interessante é que cada um aqui tem uma palavra de Deus na sua vida. Por que Deus faz isso? Ele lança a mão de uma palavra mediante a sua espera, que você precisa esperar, e para que você não fique esperando, vamos dizer assim, vagamente, aí Deus pega um pouco, coloca uma palavra no teu coração. Aquela palavra mais forte é exatamente aquela palavra que Deus colocou no teu coração, para que você se sustente. E aí Saul tinha uma palavra dada por Samuel, Deus, que era: espere 7 dias, porque no 7º dia, até o 7º dia, Deus, ou eu vou chegar. Nesse caso Samuel chegaria. O que eu quero te dizer é que mediante a espera, tua espera, por isso pode esperar. Eu sei, irmãos, eu tenho certeza disso. Deus já colocou uma palavra de esperança e de paz no teu coração, irmãos. Porque Deus não deixa ninguém sem uma palavra. Por quê? Porque a palavra, repito, sustenta. Esta palavra, daquilo que você está passando, vivendo, que Deus lançou no teu coração, ela está te sustentando. Por isso você tem que estar lembrando dessa palavra. Saul precisava estar lembrando, não tem que esperar 7 dias. Foi Deus que mandou, não tem que esperar. Então a palavra, ela vai te sustentando. É como se ela fosse, querido, observa isso que eu vou falar. É como se ela fosse uma guarida, uma tutora, quanto a tua espera até chegar a tua bênção. Que Deus sabe que você precisa. Aquela palavra que te sustenta. E aqui Saul tinha uma palavra, amados. Porém, entretanto, contudo, o que é que acontece? Acontecem 2 coisas que você tem que ter cuidado na sua vida, como eu tenho que ter cuidado na minha, que leva à precipitação. Por isso, seja inteligente. Porque, irmãos, quem de nós já não vivenciou a tal da precipitação? E o que foi que aconteceu? Deu tudo errado. Se precipitou, deu errado. E tem 2 coisas que levam à precipitação que aconteceram com Saul. 2. Perceba, irmãos, o que diz o texto. A palavra de Deus diz, irmãos, no versículo 11, na parte final do versículo, que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Então, naquele momento da guerra, que dava para visualizar, Saul e o exército estava vendo a movimentação dos filisteus, os seus preparativos para a ofensiva. O que é que Deus está te falando nesse momento? Ainda que a situação piore, ainda que a situação se intensifique, espera no Senhor no tempo que Ele deu para a tua vida. Não te preocupas com a intensidade ou o agir do outro lado. Não te preocupas com isso. Porque quando eu começo a prestar atenção na intensidade da situação,
quando eu começo a perceber que o negócio piorou, observe, você é impulsionado a fazer ou tomar atos precipitados. Então tenha cuidado, não te preocupas, lembra-te, Deus já colocou uma palavra no teu coração, para você se sustentar nela, ainda que, queridos, amados do Senhor, acontece alguma coisa sem a permissão de Deus? Tem certeza, irmãos? Absolutamente não acontece nada sem a permissão de Deus. A palavra de Deus diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Por mais que os filisteus se movimentassem estrategicamente, criassem manobras de guerra, mas os filisteus não arredariam o pé, não lançaria uma flecha, não faria absolutamente nada, porque as coisas só acontecem quando Deus permite. Por isso, não precisa você se precipitar mediante o calor da situação. Fica tranquilo, tudo está no controle das mãos soberanas do nosso bendito Deus e Senhor. Mas Saul, vendo isso, começou a mexer com ele. A coisa começou a virar, começou a mexer com ele. Segunda coisa que leva-nos à precipitação, a nos precipitarmos. Sabe qual é? É o abandono. Quando começam a nos deixar. Olha o que acontece, amados. No versículo 8 que nós lemos, na parte final do versículo, há um momento que acontece. O povo se foi espalhando dali. Isto é, o povo começou a ir embora. O povo aqui quer dizer os soldados começaram a ir embora. E aí isso deixou Saul mais apreensivo. Tinha aquela multidão, agora só tem, está diminuindo. Louvado seja o nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, não te preocupas com o abandono, porque uma coisa é certa, está escrito na palavra: Deus não te abandona jamais. Deus não te deixa nunca. Por isso, essas duas coisas, a intensidade da situação e o abandono, conduz à precipitação, amado. Saul, tomado por essas duas circunstâncias, por esses dois momentos, ele, toda a precipitação, observa isso, isso é toda, viu, querido? Todo ato precipitado, necessariamente, é um ato de desobediência ou errar contra Deus. Tudo. Neste momento, versículo 9 diz a palavra que quando Saul foi tomado por esses dois momentos difíceis, abandono e intensidade da batalha, então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E então Saul ofereceu o holocausto. O problema aqui, irmãos, é que ele não podia oferecer o holocausto. Era proibido de oferecer o holocausto, porque só quem poderia oferecer o holocausto era o sacerdote. E nesse caso, Samuel, naquele momento, tipificava ou era os dois, profeta e sacerdote. O sumo sacerdote era Samuel. Vocês lembram que ele substituiu Eli? O Senhor colocou em substituição Eli. Só quem podia oferecer era ele, Samuel. Todo ato de precipitação te leva ao erro, e todo erro é uma desobediência perante Deus. Por isso, queridos,
Espera no Senhor, porque Ele tem um tempo para a tua vida. Tempo, meu irmão. Não se precipita. Apesar dos pesares, não se precipita. Segue o contexto direitinho. Faz o negócio direitinho. Porque todo ato de precipitação leva-se ao erro. Todo erro, obviamente, caracteriza-se em desobediência. E aí você está fora dos planos de Deus. Né? Piorou? Ruim, né? Queridos, observa o que acontece. Deus não falha com a sua palavra, meu irmão. Depois que Saul, versículo 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto. Eu acho isso maravilhoso, porque a Bíblia, a palavra de Deus é tremenda. A expressão mal acabara. E aí nós vamos fazer uma conexão com o versículo 8, quando diz o prazo de 7 dias, Samuel não vindo. Na verdade, irmãos, vamos terminar a leitura do 9. Então, do 10, aliás, mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Irmãos, Deus não tinha dito 7 dias? Não foi? Espera 7 dias. Saul esperou o primeiro. Tem gente que morre na praia, irmão. Saul esperou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo. Só que o sétimo, ou um dia, tem uma contabilidade, né, meu irmão? Começa às 6, termina meio-dia, o dia e não chegando, quando diz o versículo 8, não vindo, não é porque o dia tinha acabado, não, irmãos. O sétimo dia já estava, eram 7 dias. Amados, nem que seja, observa isso na tua vida, Deus não falha, irmãos. Nem que seja que ele chegue no último minuto. Vamos piorar o negócio? Eu e você? Vamos piorar? Vamos piorar o negócio? Nem que seja no último segundo, o teu Deus é poderoso para em um segundo mudar a história da tua vida. Entendeu, querido? Então, se é um dia, 2, 3, não importa, irmão. O que é importante é entender, como diz o livro de Números, o Senhor falando: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando eu, não cumprirei? Ele cumpre, irmãos. A palavra que Ele plantou no teu coração de bênção, de esperança, de conforto, de sustento, agarre-se nela, querido. Que eu sei que Deus colocou uma palavra para cada um. Tinha dito para Saul: espera 7 dias. Deus não falha, irmãos. Quando Deus falhou, irmãos? Quando? Nunca. Assim que Saul termina de sacrificar, mal terminou, chega Samuel. Observa, todo ato de precipitação conduz ao erro. Todo erro faz você perder a bênção. Quando não houver arrependimento. Claro, que eu não posso dizer perder a bênção, dou um ponto final e final, não é isso não. Deus é movido com o coração arrependido. Salmo 51. O coração contrito e quebrantado perante o Senhor, Ele não despreza. Mas Saul não tinha. Mas eu não quero tocar nesse ponto. Tem outro ponto. O que eu quero dizer: todo ato de precipitação, você perde bênção. Deus pode renovar depois, traz outro, mas você perde. Aquela você perde. Olha o que acontece, irmãos. O que vai acontecer exatamente com Saul, amados. No versículo 14. Por causa da precipitação. 14 diz: já agora não subsistirá o teu reino, porque o Senhor já buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou.
Deixa eu trocar miúdos com você. Saul só tem 1 ano de reinado. Precisava consolidar o reino, firmá-lo. Aí o Senhor disse: não vou trazer a bênção para você. Você foi desobediente. Sabia da minha vontade e não a cumpriu. Ah, Senhor, mas é porque o calor da situação. Eu sou maior do que toda situação ruim na tua vida. Ah, Senhor, por que me abandonaram? Eu nunca te abandonei, nem vou te abandonar. Estou dizendo isso para que você não se justifique, né? Que o ser humano é uma tal de justificação, né? Quando Adão pecou, Deus chama Adão. E aí, Adão? Ele foi Eva. Mas com Deus não tem como escapar, né, irmão? Chama Eva, e Eva fez. Foi a serpente. Aí Deus fala com a serpente, não tem para onde ela colocar mais ninguém, né? Sobra nela mesmo. Mas sentença punitiva para cada um deles. Adão, comerás o suor do teu rosto, tua mão nascerá abrolhos. Eva, dor no parto. Serpente, rastejarás por ventre sobre a terra. Colocarei inimizade entre ti. Aí vem uma palavra profética. Entre ti e nascerá um, entre o descendente do homem nascerá um que esmagará a tua cabeça. É profético, isso aí que está falando de Jesus esmagando a cabeça da serpente do diabo. Se justifique perante Deus. Você vai longe se você se justificar perante Deus. Você vai bem no fim. Não, Deus, eu fiz isso por causa disso. Não tem isso, irmão. Porque Deus, Ele sempre é maravilhoso em tudo, amado. Por isso, não perde tua bênção através do ato da precipitação, meu querido. Não perde, espera em Deus, confia no Senhor. Olha, detém o teu pensamento nesta frase. Deus já colocou uma palavra no teu coração, diante do que você está vivendo. Por isso, confia no Senhor quanto a esta palavra. Pode esperar, porque no tempo vai se cumprir na tua vida. No tempo, não adianta você correr atrás do... Eu ia brincar agora com o Patrícia. É no tempo, irmão Patrícia. Amém, meus filhos? Não se precipita, espera. Deus tem um tempo para a tua vida. E Saulo não se arrependeu, que era o caráter dele mesmo, de não se arrepender, diferente de Davi. E aí perdeu, né, irmão? Guarda essa palavra no teu coração. Deus é o Senhor, bondoso, amoroso, gosta de te abençoar, está contigo por onde quer que andares, nunca te deixa. Mas está ruim lá, não se preocupa, Deus está no controle. Agarra-te na palavra que Ele plantou no teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Não te precipita, querido. Deus não falta. Veja que Saul terminou de oferecer sacrifício, chega Samuel. Deus não falta, irmão. Não é não, Pedro? Deus não falta. Não é meu. Vamos orar, meu amado. Estamos felizes, alegres pela presença do Senhor. Eu imaginei que ia vir poucas pessoas aqui, mas os irmãos estão de parabéns. Venha se edificar a casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Tão bondoso e tão querido, tão magnificente Tu és, incomparável. Não há ninguém igual ao Senhor. Tão bom, tão maravilhoso.
sustentador, criador, nunca nos deixa sem uma palavra de conforto, nunca nos deixa sem uma palavra de esperança. Mas nos momentos mais difíceis, onde o calor aumenta, o Senhor diz: eu sou a tua sombra, meu filho. Eu sou o teu lugar de descanso. E bem-aventurados são aqueles que se refugiam no Senhor, que esperam no Senhor, que confiam no Senhor. Oh Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és grande, e grandes são os Teus feitos. A Tua palavra, Senhor, diz que são tantos que não podemos contá-los. Oh Jesus, obrigado, abençoa a Tua igreja, cada vida edificada, a igreja, Senhor, produzindo frutos, porque queremos ver, Senhor, a Tua glória neste lugar. Abençoa. Obrigado por esta noite tão agradável de bênçãos, porque Tu és o Deus sustentador. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Antes de terminarmos, irmãos, a equipe do louvor vem para cá e vamos cantar aquele cântico. Ou vocês querem que eu cante? Que eu cante para vocês saírem correndo. Vem para cá, Giovana. Não tem nada aqui para tem não. Fica aí mesmo. Quando o mundo cai ao meu redor, em seguida a gente dá a bênção apostólica. Vamos cantar esse cântico. Nunca me deixa
resposta. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor, na sua infinita graça e bondade, te conduza em paz para a tua casa. Que o Senhor, Ele, como tão bom que Ele é, lembra-te, você pode confiar nele, porque Ele nunca vai te abandonar. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos e a paz do Senhor. Vai, me escuta.